para todo mundo. Em função desses probleminhas que nós tivemos aqui no início, nós estamos começando com um pouquinho de atraso. Eu ativei o Moodle aí de vocês, para que a gente comece a nossa aula, para que não tenha interrupções durante, e ruído, né, principalmente ruído durante esse momento, nós vamos, eu ativei o Moodle aí de vocês, tá? E até aqui na minha casa também, para que a gente não tenha interrupções, o Moodle aí de vocês está ativado. Porque dá interferência e pode tumultuar a aula, tá bom? Então, nós vamos começar. Primeiro de tudo, eu vou fazer uma explicação com relação ao texto. O Pedro até me falou que ele estava dando uma lida no texto da Yolanda Guerra, que é o texto que a gente tem trabalhado em sala de aula. Esse texto é o texto da dimensão investigativa, né? Dimensão investigativa, a dimensão investigativa no exercício profissional. Esse texto é o texto da Yolanda Guerra e é com ele que nós estamos trabalhando sobre pesquisa social e a importância da pesquisa para o serviço social. E é nesse sentido que eu vou buscar, nessa aula de hoje, fazer um retrospecto, um apanhado sobre as nossas duas últimas aulas, que foram aulas online, que foram aulas pela internet. Então, assim, por ter sido aulas que eu só coloquei o material, que como eu coloquei foi o material no AVA, eu achei por bem a gente fazer uma retrospectiva dessas aulas que foram colocadas o material lá. Então, vocês podem, quem já viu o material, já pode ter reparado que ele, inclusive, faz uma lembrança, ele é um somatório dessas duas últimas aulas. Ele é um retrospecto dessas duas últimas aulas, ele é um somatório. Então, vocês vão ter slides aí que, porventura, podem se repetir, mas é propositalmente, porque a gente está fazendo mesmo uma releitura, uma relembrança desses dois últimos momentos de postagem do AVA. Por que eu fiz isso? Para que a gente volte à discussão agora, né, aqui nesse momento comigo, e para que a gente volte uma lembrança do texto da Yolanda Guerra. Então, voltando à discussão da Yolanda Guerra, é importante que alguns conceitos e algumas análises sejam relembradas sobre esse texto, que é de grande relevância e muitíssimo importante para o nosso entendimento e compreensão do que vem a ser a pesquisa e o processo investigativo para o serviço social. Né? A Yolanda Guerra, ela é uma autora consagrada no serviço social e famosa por escrever sobre o processo de instrumentalidade do serviço social, famosa por escrever sobre a pesquisa também no serviço social. Então, é uma autora que ela faz uma discussão bem crítica, bem reflexiva sobre essa temática, por isso que ela foi escolhida. E eu lembro que nós já falamos bastante sobre a Yolanda Guerra, nós já discutimos bastante sobre essa autora, vocês já tiveram outras oportunidades, acredito que vocês estão estudando a Yolanda Guerra no processo de instrumentalidade, né, com a professora Loides. Então, comigo aqui na pesquisa social, não vai ser diferente, quando a gente está falando de uma autora que é uma autora marxista, uma autora que se dedica a falar criticamente sobre o contexto de realidade social. Então, essa autora, partindo do princípio que ela coloca a investigação e a intervenção como inerentes à prática profissional, ou seja, como questões que fazem parte, que são peculiares do serviço social, é importante que a gente entenda que ela coloca que isso é essencial à prática profissional. Quando ela fala que a investigação e a pesquisa é próprio do serviço social, ela está colocando da tamanha importância tem essas duas particularidades para o serviço social, tanto a intervenção, que é a questão da investigação, quanto a pesquisa, como a questão da intervenção, como elas são importantes para o serviço social. Então, a intervenção
é extremamente importante, é a cara da profissão, e a pesquisa e o processo investigativo, ela vai chamar a atenção que também fazem parte do serviço social, que também são importantes para o serviço social, que eles são inerentes ao processo de trabalho do assistente social, que são inerentes ao serviço social. Então, por que falar da dimensão investigativa? Por que falar do processo investigativo? Né? Por que discutir isso? Né? Quando que começa essa discussão no serviço social? Eu lembro que em sala de aula, quando eu comecei essa discussão com vocês, nós falamos que a dimensão investigativa, ela passa a ser pauta no serviço social a partir da década de 90, quando se aprimora o currículo do serviço social, o currículo pedagógico, nos anos de 90, lá mais precisamente em 96, quando esse currículo pedagógico se incrementa a questão da pesquisa, quando a pesquisa passa a fazer parte do processo formativo do assistente social, né? Os anos 90 também é palco de infinitas transformações para a categoria profissional, haja vista a constituição do projeto ético-político, haja vista a constituição do Código de Ética Profissional, da lei que regulamenta a profissão, a Lei 8662/93. Então, são possibilidades que vieram e legislações, avanços profissionais que marcaram a década de 90 e que contribuíram significativamente para que a pesquisa fizesse o seu marco no serviço social nessa década, né? Então, é uma década bem típica, bem interessante, bem marcante para o serviço social. Então, esse momento, ele vai traçar um perfil profissional. Gente, eu ainda nem entrei no material, eu estou só fazendo uma retrospectiva, tá? Nem ainda estou no material, não. Estou só dando uma lembrança aí do texto, dos momentos que nós trabalhamos dentro da sala de aula, tá ok? Então, a Yolanda Guerra, ela vai falar que nos anos 90, é delineado um novo perfil profissional, um tipo de assistente social, um novo perfil de assistente social, onde se tem um perfil de dimensão investigativa, um profissional que vai traçar na sua cerne a dimensão investigativa, ou seja, não é só mais aquele profissional interventivo, aquele profissional que só faz, que só intervém. Agora também é um profissional investigativo. E por que um profissional investigativo? Por que nós chamamos, por que a Yolanda Guerra vai chamar de dimensão investigativa? Porque ela vai falar que essa dimensão investigativa é a capacidade profissional em atuar frente às expressões da questão social e desvendar as suas formas de implementação nessa sociedade de classes e desvendar as suas formas de implementação nessa sociedade de classes e também o seu significado frente às intervenções do Estado. Como o Estado combate essas expressões da questão social. E não apenas só isso, mas a sua forma de investigação, ela possibilita ao assistente social um entendimento das suas demandas de trabalho e, mais além, ele vai aprender como reconstruir de forma crítica o seu objeto profissional. Espera lá, vamos entender. Qual que é o objeto profissional do assistente social? Não é a questão social? Sei que é a questão social. Então, o meu objeto de trabalho, a minha matéria-prima de trabalho é a questão social. O processo investigativo, ou seja, a dimensão investigativa, permite ao assistente social compreender todo o cenário da questão social, que envolve o Estado, que envolve a sociedade capitalista, e vai além, permite não só a minha compreensão de totalidade da dimensão que envolve a questão social, mas me permite reconstruir esse objeto, ou seja, dar uma nova cara a esse objeto. Reconstruir esse objeto significa ser um profissional
propositivo. Significa ser um profissional que apresenta propostas de reconstrução desse objeto profissional. Um profissional que apresenta uma possibilidade de ver um novo objeto profissional, de ver um objeto reconstruído, ou seja, se nós temos o trabalho infantil, o que eu posso fazer para que o trabalho infantil seja diferenciado, seja diferente diante da minha intervenção profissional? Qual é a minha proposta para que aquela criança que está trabalhando tenha um projeto de vida diferente daquela? Qual que é a minha intervenção profissional? O que a minha intervenção profissional pode contribuir para que a mulher vítima de violência doméstica ela seja reconstruída enquanto ser social? Então, o que eu posso contribuir enquanto assistente social para que a criança que está evadida da escola, ela tenha um futuro diferente daquele que está posto? Então, isso é a minha contribuição enquanto assistente social, enquanto profissional propositivo, que compreende a dimensão investigativa e possibilita dar uma nova reconstrução ao objeto profissional. Entendido? Se não entendeu, anota a dúvida, que depois nós vamos sanar as dúvidas que porventura surgirem aí, tá? E ainda nós falamos dentro da sala de aula sobre a pesquisa, como ela assume um estatuto acadêmico. Lembram disso? A pesquisa ela assume um estatuto acadêmico dentro do serviço social, pois ela permite uma formação, uma capacitação indispensável ao profissional. Então, por meio da pesquisa, o profissional ele se aproxima da bagagem teórica, ele se aproxima do conhecimento e do arcabouço teórico, e ele tem uma aproximação maior com o conhecimento. Então, por isso que a Yolanda Guerra, ela define que através da pesquisa nós construímos um estatuto acadêmico. E aí ela vai falar que esse estatuto acadêmico, ele não se define somente no campo do stricto sensu. E aí eu lembro a vocês o que é um campo stricto sensu. Campo stricto sensu é quando a gente tem os cursos de mestrado, doutorado, pós-doutorado. Então a Yolanda Guerra vai falar que quando a gente tem o estatuto acadêmico, quando a gente tem a pesquisa no serviço social, o nosso conhecimento ele não vai se limitar somente ao mestrado, ao doutorado, ao pós-doutorado, mas ela vai falar que os cursos de pós-graduação, que os cursos de graduação, que os próprios profissionais, a partir do momento que se aprimoram intelectualmente, também adquirem um estatuto acadêmico, trazem esse estatuto acadêmico para dentro do serviço social. Então, isso é de fundamental importância, isso cresce intelectualmente a nossa profissão, isso faz crescer a nossa profissão intelectualmente. Contribuindo ainda para essa discussão, a Yolanda vai falar que nós temos, né, dentro do serviço social, não sei se vocês lembram dessa fala, né, ela vai dizer que a nossa profissão com a pesquisa, ela atinge o estatuto de maioridade intelectual. E aí eu lembro que em sala de aula eu até coloquei, quando que a gente assume uma maioridade? Geralmente, quando se fala que uma pessoa atingiu a maioridade, é quando ela atinge os 18 anos, é quando ela atinge mais responsabilidade, é quando ela atinge uma maturidade, né? Geralmente é assim, ou se espera que seja assim. Então, ela vai dizer que a pesquisa, ela traz isso para o assistente social, ela traz isso para o serviço social, uma maturidade intelectual, uma maturidade para a nossa profissão. É isso que a pesquisa vai trazer. Ela traz para o serviço social uma maturidade acadêmica. Ela traz para o serviço social uma ideia de estatuto de maioridade intelectual, ou seja, traz um crescimento de conhecimento, traz um crescimento de conhecimento intelectual.
E esse crescimento de conhecimento, ela chama a atenção e ela vai falar, ela vai definir como estatuto de maioridade, ou seja, o assistente social, o serviço social, ele dá um passo a mais, ele cresce com a aproximação da pesquisa, né? E aí ela fala também que a investigação é inerente à natureza das profissões. Então, investigar é de toda a profissão. Toda profissão, ela investiga. Toda profissão, ela investiga. Então, é inerente de qualquer profissão, é peculiar do professor, do engenheiro, do médico, do assistente social. Investigar é de todo profissional, porque todos nós buscamos conhecer de algo para a gente buscar intervir. Então, investigar é inerente de toda a profissão, não é algo peculiar do serviço social, é inerente de toda a profissão. Por isso, ela chama tanto atenção para a questão de quão é valioso investigar, de quão é valioso e grandioso para o serviço social o ato de investigar. Agora nós vamos, depois de eu ter feito esse resgate do texto da Yolanda Guerra, que nós estudamos em sala de aula, que eu procurei fazer um resgate das últimas aulas que nós fizemos, né? Eu fui trabalhando aqui agora com vocês alguns tópicos importantes que eu acreditei ser interessante. Falei, né, do currículo dos anos 90, da trajetória dos anos 90, o que aconteceu. Falei da dimensão investigativa e a dimensão da intervenção. As duas, embora distintas, elas são de fundamental importância para o serviço social, né? Falei o quanto esse contexto da década de 90 foi marcante para o serviço social. Falei do currículo pedagógico, que ele foi decisivo para a formação dos futuros profissionais a partir dos anos 90. Falei aí da pesquisa enquanto estatuto acadêmico, né, do serviço social, que nós temos um status aí de estatuto acadêmico. Falei que a pesquisa, ela possibilita uma maioridade intelectual do serviço social. Falei que a dimensão investigativa é inerente de todas as profissões e no serviço social não é diferente, né? No serviço social isso não vai ser diferenciado. Toda profissão ela investiga, toda profissão ela tem o ato de buscar conhecimento, de buscar saber de algo para poder intervir, né? Por isso que a Yolanda ela se debruça nessa questão da investigação para estudar, para trazer conhecimento acerca desse conceito. Então, eu falei algumas questões, alguns tópicos acerca do que a gente já tinha conversado mais em sala de aula. Agora, depois de ter falado sobre isso, eu vou buscar trazer o PowerPoint sobre as duas últimas aulas postadas no AVA. Então, agora eu vou falar do PowerPoint, e esse PowerPoint é o que está lá no AVA, no encontro 7º. Esse encontro 7º, ele está lá postado para vocês, o PowerPoint. Eu gostaria muito que tivesse a oportunidade de vocês estarem visualizando. Eu estou tentando novamente aqui ver se eu consigo colocar para vocês, mas não sei se eu vou conseguir. Se eu conseguir, ótimo, mas se eu não conseguir, vai ser desse mesmo jeito. Eu peço que vocês acompanhem com o do AVA, e se não der certo, depois vocês acompanhem aí com a minha fala e depois acompanhem lá no AVA, né? Se tiver como acompanhar simultaneamente, ótimo. Se não tiver jeito, a aula vai ficar gravada, vocês vão ver, e depois vocês vão ter como acompanhar lá junto com o PowerPoint, tá? Pessoal, vamos começar então agora o PowerPoint. A aula de vocês, o PowerPoint, ele vai começar falando. Ele vai começar falando
Ele vai começar falando sobre um trechinho do texto da Yolanda Guerra. Ele vai começar falando de um trechinho do texto da Yolanda Guerra, que ela vai dizer o seguinte, que existe a necessidade de atuarmos sobre a realidade. A necessidade de atuarmos sobre a realidade é o que nos conduz ao conhecimento. Não obstante, para intervir, é preciso conhecer, para o que há que se ter procedimentos adequados. Então, o que ela está querendo dizer aqui? Né? Nós acabamos de falar que investigação é inerente de toda profissão. Então, ela vai dizer que é necessário que, para a gente atue na realidade. Mas atuar na realidade é necessário ter conhecimento. Ou seja, isso é óbvio, né? A Yolanda vai colocar que para consistir nesse processo de intervenção na realidade, é necessário que a gente se aproxime, mais do que intervir, que a gente aproxime do conhecimento para intervir, né? E intervir é necessário conhecer. Para intervir é necessário que a gente conheça e que a gente tenha procedimentos adequados para quando a gente estiver intervindo em algo. Imagina a questão social. Quando a gente está intervindo num campo lá de trabalho nosso, como a gente pode intervir sem ter conhecimento daquilo que a gente está trabalhando, daquilo que a gente está se propondo a fazer no nosso campo de trabalho? Não tem nem cabimento, né? Isso é muito óbvio, é muito racional a gente pensar dessa forma. E ela, no texto, quando ela fala sobre isso, né? E compreender, ela traz o seguinte, compreender como as relações de fato se dão, exige que se reconheça a historicidade dos processos sociais, bem como a particularidade do conhecimento sobre o ser social e do método que permite conhecê-lo. Ou seja, a Yolanda Guerra vai falar que é necessário conhecer, ao intervir no objeto de trabalho, ao intervir nas demandas sociais, é necessário que a gente conheça o processo sócio-histórico dessas demandas sociais, que a gente conheça o processo de constituição desses fenômenos sociais. Lembrando que nós trabalhamos com fenômenos sociais, nós não trabalhamos com fatos sociais. Fatos sociais fica lá para Durkheim. Fenômenos sociais são conceitos marxistas, aqueles para os quais nós aprendemos e trabalhamos com eles. Isso é um fenômeno social, né? Quando a gente trabalha com a violência doméstica, com o trabalho infantil, com a evasão escolar, com infinitas possibilidades de intervenção do assistente social, são fenômenos sociais. Então, para entender esses fenômenos sociais, é preciso que a gente reconheça a historicidade desses fenômenos e reconheça a particularidade de cada fenômeno social, né? Porque assim eu vou ter compreensão do método e ter conhecimento para intervir com relação a esse fenômeno, tá? E aí ela vai falar, e aí isso foi até pergunta, o Pedro até me perguntou sobre isso. Amanda, explica um pouquinho mais sobre os níveis de conhecimento. A Yolanda falou que existem 3 níveis de conhecimento, que é a intuição, o entendimento e a razão crítico-dialética. Esses 3 níveis de conhecimento, ela falou que eles são distintos, mas eles são complementares. Eles são completamente diferentes, mas eles se complementam. Eles estão presentes no nosso dia a dia, mas eles são diferentes, mas eles se complementam. Embora de parte da nossa bagagem profissional. Vamos começar pela intuição. O que é a intuição? A intuição ela está dentro do empirismo, aquilo que a gente só aprende fazendo, aquilo que a nossa experiência a experiência do dia a dia, ela nos permite entender. Então, a intuição,
é aquela que o conhecimento parte do senso comum, da experiência do cotidiano. É aquela que parte disso, mas ela precisa ir além disso. Há que se incorporar este conhecimento, porém, analisá-lo criticamente, né? Não pode terminar aí. Esse tipo de conhecimento, pessoal, é o início do processo. Todo conhecimento, ele vai partir daí, do senso comum, né? Da intuição, daquilo que eu penso, daquilo que está nascendo ali no meu pensar, né? Mas é preciso levá-lo a um novo patamar, o que significa agregar conhecimentos, novos valores e, às vezes, abrir mão de velhos preconceitos, velhos paradigmas, velhas ideias pré-concebidas. Então, esse conhecimento aí vindo da intuição, o que a gente tem que guardar sobre ele? É que ele parte do senso comum, de experiências cotidianas. Então, esse conhecimento, se a gente parar nele, ele é muito simplório. A gente não pode parar nele, a gente não pode partir e parar nele, a gente tem que ir além dele. É preciso ter um conhecimento que ultrapasse isso. Aí ela vai falar de um novo tipo de conhecimento, que é o conhecimento vindo do próprio conhecimento, que ela vai chamar também de entendimento. Ele se limita a expressar a realidade tal como ela é, ou seja, empiricamente, experiências do cotidiano. Em outras palavras, o conhecimento se restringe a formar conhecidamente o existente, o que leva à reprodução e à manutenção da realidade. Tal como ela é, se apresenta do imediato, tal como expressa na sua aparência. Esse tipo de conhecimento, pessoal, a realidade é aquela que nos aparece de maneira imediata, que é aquela que está na aparência das coisas, é o que aparenta ser, é o que está no imediato, é o que aparenta ser. Isso vai até das origens do positivismo, né? É uma racionalidade formal abstrata. Não tem criticidade, não tem ir além do objeto, não tem visão de totalidade. Então, tá ali. É o que se aparenta, é o que se vê, né? É a realidade que aparece de maneira imediata, sem ter criticidade, sem ter uma visão de totalidade. Então, é o que está no imediatismo, tá? Aí ela vai falar do terceiro nível de conhecimento. Esse terceiro nível de conhecimento, né, ela vai, que é o nível da razão crítico-dialética, ela vai chamar que é o nível mais alto de conhecimento. Esse é o oriundo da razão crítico-dialética, né, é uma razão lógica de constituição, ele se percebe o objeto, é como chegou a ser o que é, ou seja, a sua constituição. Você entende por que as coisas são assim. Você entende o processo de formação daquele objeto. Você entende os caminhos que foram percorridos. Quais são seus fundamentos, sua capacidade de transformação, compreende a totalidade das coisas, ou seja, é o nível mais alto de conhecimento da razão. É o nível mais alto do conhecimento. E ela vai falar que é onde a gente consegue perceber os fenômenos em sua totalidade. Então, é esse nível de conhecimento que nós, do serviço social, temos que nos aproximar enquanto pensadores críticos e reflexivos que somos. Quando a gente procurar entender a realidade social, qual nível aí de conhecimento que a gente tem que buscar ter aproximação? A intuição, o conhecimento / entendimento ou a razão crítico-dialética, né? Ou a razão crítico-dialética? Claro que vai ser a razão crítico-dialética, porque é ela que me possibilita abrir mão de preconceitos, olhar com a visão de maior totalidade sobre o fenômeno,
entender esse fenômeno em sua totalidade, compreender o processo de formação desse fenômeno, como ele chegou a ser o que é hoje, e não imediatismo, e não na minha intuição, e não no senso comum, e não naquilo que eu acho, no que eu penso, no que eu já vi, no que o meu vizinho falou, no que, um dia aconteceu isso comigo, então isso vai ser assim, assim mesmo. Minha mãe já passou por isso, então vai ser dessa forma. Porque isso é assim, então é assim mesmo, porque o pai dele foi assim, então ele também vai ser assim. Não, né? As coisas são mutáveis. Nada nesse mundo é imutável. Nós vivemos numa sociedade que precisa ser dialética. E a dialética nos mostra que as coisas precisam estar em movimento. E o movimento é a transformação social. O movimento é aquilo que nós queremos, uma transformação mais justa, uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária, que transforme esses fenômenos sociais, né? Então, vamos lá. Nesse âmbito, a Yolanda vai falar que nós podemos dizer que há níveis e graus de conhecimento oriundos, então, da intuição, oriundos do entendimento e oriundos da razão crítico-dialética. E a razão crítico-dialética é o mais alto nível do conhecimento, que se constitui em momentos distintos, porém eles são complementares. Então, a gente não pode esquecer, embora distintos, eles são complementares. Eles existem e eles se complementam. Intuitivamente, ela vai colocar que nós estamos sempre investigando, né? A nossa vida ela é um processo investigativo. A gente sempre está investigando, a gente sempre está buscando conhecer algo, né? Toda investigação se coloca na relação teoria, realidade, teoria e empiria, ou seja, experiência. A pesquisa parte sempre de um conhecimento superficial da realidade, de uma abstração, e assim de fato é a pesquisa. Nada na pesquisa ela é comprovada de imediato, pelo contrário, a pesquisa ela nasce de um dado que não é certo, ela nasce de uma possibilidade que nós vamos, de alguma maneira, tentar comprovar com uma pesquisa, né? Então, nem toda investigação, ela pode ser considerada uma pesquisa científica, e nem todo conhecimento é teórico. Então, vamos lá. Quando ela fala que nem toda investigação é uma pesquisa científica, por exemplo, enquanto nós estamos lá com o usuário fazendo uma entrevista, isso é uma pesquisa científica? Não, não é uma pesquisa científica. Isso é um momento que nós estamos tendo de técnica profissional. Estamos utilizando um instrumento e estamos ali fazendo um momento de técnica profissional, mas não é uma pesquisa científica, né? E nem todo conhecimento é teórico. Por que que nem todo conhecimento é teórico? Existem conhecimentos de vida, existe conhecimento de bagagem, de experiência da vida do outro, conhecimento de infinitas possibilidades, mas que não pode ser conhecimento propriamente dito teórico, né? Então, ela vai colocar que nem toda pesquisa é científica e nem todo conhecimento é teórico. Às vezes, eu estou só querendo investigar algo para comprovar uma situação da minha vida particular. Então, eu vou investigar uma situação. Então, aquilo não é uma pesquisa científica, é só uma comprovação de fato, investigando na minha vida particular, mas não é uma pesquisa científica, é só uma constatação de um fato que eu quero, enquanto sujeito, ali comprovar, né? E o conhecimento teórico, nem todo conhecimento é teórico, porque, de fato, existem vários tipos de conhecimento que não se limitam ao teórico, tá? Então, intuitivamente, nós estamos sempre investigando, sempre fazendo descobertas. Toda investigação se coloca na relação entre teoria, realidade, teoria, experiência de vida, né? Nós estamos sempre querendo comprovar algo, só recapitulando aí, tá? A pesquisa, ela pode sempre
ela parte sempre de um conhecimento superficial, ou seja, não tem nada comprovado, depois é que vai se comprovar alguma coisa. Nem toda investigação ela é considerada uma pesquisa científica e nem todo conhecimento ele é teórico, e nem todo conhecimento que é teórico, ele também nem todo conhecimento ele é teórico, ele também pode ser do senso popular, ele pode ser experiência de vida, enfim, pode vir aí das vivências, etc. Tá? Aí ela traz uma citação de Marx no texto que considerei interessante a gente colocar aqui na aula e também está na apresentação. Para Marx, o conhecimento teórico é apenas um tipo de conhecimento, ou seja, existem vários tipos de conhecimento que nós já citamos aqui, para Marx também. Mas, sobretudo, para Marx, o conhecimento teórico tende a ser o mais universal e o mais completo, uma vez que ele busca captar e reproduzir o real por meio do pensamento. Então, Marx vai falar que existem vários tipos de conhecimento, mas o conhecimento teórico é o mais completo e é o mais universal, porque é por meio dele que a gente consegue captar o real movimento dos fenômenos sociais, o real movimento dessa sociedade de classes. É por meio do conhecimento que a gente busca compreender o processo de movimento dessa sociedade. É por meio do conhecimento que a gente entende a historicidade, os fenômenos sociais, o movimento, a dialética dessa sociedade. Então, existem vários tipos de conhecimento, mas para Marx, e aí a Yolanda concorda com ele, quando ela diz que esse conhecimento, ele é um conhecimento teórico, né? É o mais completo para a gente entender dos fenômenos sociais. O conhecimento dado pelo espírito prático, obtido nas intervenções profissionais, é o conhecimento que advém da experiência e que permite a manipulação do mundo. Ambos, o conhecimento teórico como o conhecimento prático, são modos de a consciência se apropriar do mundo. Então, ela vai falar que existe o conhecimento prático, que é do espírito prático, aquele da praticidade humana, que vem das experiências de vida, que vem da experiência do agir, e existe o conhecimento teórico. E ela vai colocar que todos dois, né, são modos de a consciência se apropriar do mundo. São modos da consciência, são formas de conhecimento, de enxergar o mundo de forma de uma amplitude maior. São formas de entender esse universo que são os fenômenos sociais. Então, ela vai colocar que todos dois têm fundamental importância. A gente está falando de compreender os fenômenos sociais, né? Embora eles tenham significados e estatutos diferentes, né? O conhecimento prático e o conhecimento teórico têm estatutos e questões diferentes, eles se complementam e eles têm importâncias fundamentais. Pessoal, continuando aqui, só um minutinho, tá tudo bem até aí? Eu espero que vocês estejam acompanhando. Eu vou, assim que eu terminar a apresentação, eu vou parar, tá? Eu vou parar a gravação e vou fazer um momento para a gente tirar as dúvidas. Vou fazer um momento para a gente tirar as dúvidas, tá? Para que vocês possam ter a oportunidade de falar o que não ficou bem explicado, ou dar sugestões para as nossas próximas aulas, tá? Bom? Então tá, vou continuar aqui que eu já estou encerrando, tá?
estou quase encerrando. Estou prolongando muito, né? Mas eu já estou encerrando. Então, a pesquisa, na qual tem uma citaçãozinha da Yamamoto, que eu coloquei na apresentação e trouxe ela aqui hoje para a gente, que ela fala assim: a pesquisa na qual se faz necessária o mergulho na realidade social portanto, um processo sistemático de ações visando investigar, interpretar, desvelar um objeto que pode ser um processo social, histórico, um acervo teórico ou documental. Então, o que a Yamamoto está querendo dizer aqui? Ela está falando que, primeiramente, que a pesquisa ela é um mergulho na realidade social. Então, quando a gente está pesquisando, a gente está mergulhando na realidade social. A gente está aí conhecendo a fundo, né, literalmente, a realidade social. De conhecer essa realidade social. E aí ela vai falar que por essa dimensão de profundidade, de conhecimento na realidade social, é que se faz necessário um processo sistemático de ações, visando investigar, interpretar, desvelar o objeto, que pode ser um processo social, histórico, um acervo teórico, ou seja, a pesquisa, ela pode ser teórica, ela pode ser documental. Por que documental? Qual que é uma pesquisa documental? A pesquisa documental é aquela que vai pesquisar legislações, que vai pesquisar documentos institucionais, que vai pesquisar entrevistas, pareceres, que vai se debruçar nos documentos da instituição. E a pesquisa teórica é aquela que vai se aproximar do campo bibliográfico, né? Então, quando ela fala que para mergulhar na realidade social é preciso mesmo se aproximar de todo o processo que envolve a realidade social, ou seja, do processo social, histórico, né, do processo de formação dessa realidade social. E aí eu vou precisar de quê? De um acervo teórico, ou seja, de uma pesquisa bibliográfica, e de um acervo documental, de documentos institucionais, de legislação. Então, a Yamamoto, a Yolanda pegou a fala da Yamamoto para falar que, pegou a fala, é bem redundante, a Yolanda se apropriou dessa citação da Yamamoto para colocar que a pesquisa ela é esse mergulho na realidade social, mas de um modo muito especial, ela precisa fazer essa pesquisa documental, essa pesquisa bibliográfica, para que eu tenha propriedade para conhecer os seus aspectos sociais, históricos, ou seja, ter uma visão de totalidade da realidade social. E aí ela fala também sobre a sistematização de dados, que é, sem dúvida, um passo preliminar e necessário, um momento de processo do conhecimento. Os procedimentos de sistematização que se realizam sobre o material empírico são de maior relevância para a construção teórica. Ela chama atenção no texto quando ela vai falar sobre sistematizar dados. Nós, assistentes sociais, temos muita dificuldade, ela chama atenção nisso no texto, ela faz até uma citação de José Paulo Neto, de sistematizar dados, ou seja, de documentar a nossa prática profissional. Isso não é tão incomum dentro do serviço social, não. Ela fala sobre isso. Então, é necessário essa sistematização de dados, é necessária a sistematização de dados. E é fundamental, numa pesquisa, que a sistematização de dados aconteça, né? Para que a gente tenha um processo metodológico, sistemático, e que contribua com a relevância teórica dessa pesquisa, tá? Eu estou acabando, como eu falei para vocês, né? E aí ela, já estou acabando, tá, pessoal? E aí ela coloca uma citação do José Paulo Neto,
que ele fala o seguinte sobre a sistematização da prática profissional, que ela permite identificar e problematizar as condições do exercício profissional, os fenômenos existentes, selecioná-los e classificá-los, identificar suas características, as dificuldades, as lacunas, a necessidade de aprofundamento teórico, para melhor compreendê-los e a adoção de determinado referencial teórico, que permita interpretá-lo, funcionando como um momento pré-teórico de maior relevância. Então, o José Paulo Neto, nessa citação, ele vai falar da importância da sistematização da prática, de quanto é importante sanar as dificuldades na prática profissional, sistematizando a nossa prática profissional no exercício profissional, né? E isso ajuda o quê? A compreender os fenômenos sociais, a selecioná-los, a classificá-los, a entendê-los, né? Identificar suas características, as dificuldades, as lacunas existentes, né? Sistematizar a prática profissional ajuda a compreender esses fenômenos, bem como é importante, José Paulo Neto coloca, adotar uma teoria para intervir na prática profissional, a adoção de um material teórico, né, de uma adoção de um referencial teórico para intervir no processo profissional, no processo social, que ele vai colocar que também, né, além da sistematização da prática, é importante a adoção de um determinado referencial teórico que permita interpretar a realidade social. E esse referencial teórico traz para a gente aquela importância da discussão, né, de que a teoria não tem a ver com a prática. Sim, tem tudo a ver com a prática. Né? Quando a gente fala que é preciso ter um referencial teórico que me fomente a interpretação do fenômeno social, está aqui a importância de ter uma prática com embasamento teórico, né? Então, nós estamos acabando aqui, eu vou finalizar a gravação da aula e abrir, os microfones de vocês para que a gente tenha a possibilidade de vocês tirarem as dúvidas, de vocês sanarem as dúvidas que porventura surgiram aí durante a explicação, tá bom?